Olá, eu sou a professora Esther Santos, psicanalista, psicoterapeuta. Tudo bem com vocês, alunos do curso de psicanálise? Nós estamos aqui para a nossa quarta videoaula e estamos encerrando com esta aula o módulo Introdução à Psicanálise. Hoje nós estaremos estudando sobre o corpo e o inconsciente, a psicoterapia corporal, o que é a psicoterapia corporal e a comunicação terapêutica. Pois bem, o que é o inconsciente? Quando falamos de inconsciente, nós vamos falar sobre o inconsciente para a psicanálise. Então, o que é o inconsciente para a psicanálise? Esta palavra define todos aqueles processos mentais que ocorrem sem que o indivíduo se dê conta, sem que tenha consciência a respeito deles. Na teoria psicanalítica de Freud, a mente inconsciente é um reservatório de sentimentos, pensamentos, impulsos e memórias. Então, na concepção de Freud, na sua teoria psicanalítica, a mente inconsciente é um reservatório. E o que está nesse reservatório? O que contém neste reservatório? Contém sentimentos, pensamentos, impulsos e memórias. Este reservatório está fora da nossa consciência. Freud acreditava que muitos dos nossos sentimentos, desejos e emoções são reprimidos e mantidos fora da consciência. Ou seja, ele acreditava que esses sentimentos reprimidos estivessem no inconsciente. Através da técnica chamada livre associação, Freud acreditava que poderia trazer esses sentimentos inconscientes para a consciência. A mente inconsciente é capaz de registrar tudo o que passou na vida do indivíduo desde o seu nascimento. Agora vamos entender um pouquinho aqui o que é o inconsciente. Vamos lá. Para compreender melhor o sentido psicanalítico do inconsciente, vamos utilizar a figura do iceberg. A parte visível do iceberg representa um pequeno pedaço da sua verdadeira dimensão. Você já viu uma foto, uma imagem de um iceberg? Pois é sobre ele que nós estamos aqui falando dentro de um contexto figurativo para explicar o que é o inconsciente. A parte pequena do iceberg, ou seja, a parte visível do iceberg, representa um pequeno pedaço da sua verdadeira dimensão. A maior parte permanece submersa, escondida sob as águas. Assim também é a mente humana. Agora, qual é a maior parte da mente humana que fica submersa sobre as águas? Ou seja, sob as águas, né? Não sobre, mas sim sob. A maior parte da mente humana abriga o inconsciente. Então, aquela parte que fica submersa, né, sob as águas, é a parte maior, que é a parte do inconsciente, para uma figura explicativa. O que na figura do iceberg seria o pedaço que fica submerso e insondável. A parte menor, visível na nossa mente, é apenas a ponta do iceberg e é o que Freud chama de consciente. Então, o inconsciente é a parte maior, a parte mais profunda, e o consciente é a parte visível, a parte menor. Sendo assim, o inconsciente é definido como o conjunto de processos psíquicos misteriosos para nós mesmos. Nele estariam explicados os nossos atos falhos, nossos esquecimentos, nossos sonhos e até mesmo nossas paixões. Deu para você entender aí o que é o inconsciente? Pois bem, vamos continuar. Agora, o que é a psicoterapia corporal? Wilhelm Reich, psiquiatra e psicanalista austríaco,
pioneiro nos estudos dos fenômenos psicossomáticos, Reich criou uma nova abordagem terapêutica que atenta para os processos orgânicos e energéticos do corpo humano. Hoje, sua terapia é conhecida como psicoterapia reichiana. Em 1922, depois de formado, se especializou em neuropsiquiatria e, com o apoio de Freud, criou o Seminário de Técnica Psicanalítica de Viena, para fins de pesquisa e aperfeiçoamento da abordagem psicanalítica. Agora, na época em que ele publicou numa revista de sexologia sobre a energia dos impulsos, ele percebeu que o ser humano é como uma unidade psicossomática onde corpo e mente são um sistema integrado e o refluxo de um do outro, ou seja, o reflexo, de um do outro. Então, o que aconteceu aqui? Ele escreveu um artigo, ele publicou esse artigo na revista de sexologia, e quando ele publicou esse artigo a respeito da energia dos impulsos, ele percebeu que o ser humano é como uma unidade psicossomática, ou seja, psique e somatia, ou seja, onde corpo e mente são um sistema integrado e o reflexo um do outro. O corpo reflete as nossas emoções, ou seja, o corpo é o espelho das nossas emoções. Agora, as angústias e as repressões sofridas ao longo da vida refletem no plano psicológico. Então, as angústias, as repressões que foram sofridas ou que são sofridas ao longo da vida, elas vão refletir no plano psicológico, refletem nas reações emocionais dos seres humanos. Agora, o desequilíbrio emocional afeta todos os sistemas que compõem o corpo humano. E que sistemas são esses? Sistemas como, por exemplo, o respiratório, o circulatório, o hormonal e o digestório. Enquanto trabalhava como psicanalista, Reich analisava os pacientes a partir da relação entre o corpo e a mente e as formas de expressão dos mesmos. Mas também no corpo ocorre um enrijecer dos músculos, num processo chamado de encouraçamento. O encouraçamento se inicia lá na gestação, onde a criança, ainda em estado fetal, recebe, além dos alimentos que a mãe ingere, recebe também as emoções da mãe. Os conflitos que a mãe passa, o bebê também sente. Ele vai se adaptando e a energia do bebê vai para a sua cabeça. O que acontece aqui? Quando este bebê nasce, quando essa criança vem ao mundo, já na vida fora do útero, ele passa a acontecer o seguinte, a sofrer adaptações do seu meio exterior para que ele possa sobreviver. Então, conclui-se que o que desse fundamento? Conclui-se que recebemos influências dentro dos contextos culturais, familiares e educacionais. Agora vamos entender um pouquinho mais a respeito da couraça. A couraça é uma reação defensiva feita de maneira autônoma e de forma neuromuscular, ou seja, acaba afetando a nossa parte muscular. É uma forma ativa de defesa do organismo contra os ataques sofridos pelo meio, ou seja, a pessoa vai se retrair. A couraça é constituída para reprimir emoções. Reich viu na psicoterapia uma forma de tratar o sofrimento emocional que se manifestava no corpo, uma vez que nossas emoções se expressam ou se retêm através do nosso corpo. Somos ensinados a guardar emoções. Isso aqui é bastante interessante. Vamos pontuar isso aqui. Nós, seres humanos, somos ensinados a guardar emoções
E por isso, este guardar produz bloqueios, gerando sofrimento emocional. O corpo e a postura têm uma relação íntima com os mecanismos de defesa e com as fases do desenvolvimento emocional. Eu vou repetir porque isso aqui é importante. Isso aqui explica o que nós acabamos de falar. Nós somos ensinados a guardar emoções. E por isso esse guardar faz o quê? Produz bloqueios, né? De uma forma que traz sofrimento emocional sobre nós. Agora, o corpo e a postura têm uma relação íntima com os mecanismos de defesa e com as fases do desenvolvimento emocional. O que vai acontecer aqui? Vai acontecer um processo de curvatura das costas, os ombros encostados nas orelhas, afundamento do peito, etc. O nosso corpo é um mapa perfeito da psique e uma expressão do inconsciente, sentimentos e emoções que não podem ser expressados. Então a couraça ela cria um bloqueio que nos impede de expressar nossos sentimentos, né? As nossas emoções. Agora um fator bastante preponderante aqui nisso tudo é que a comunicação é o pilar básico que moverá este caminho para destruir a couraça emocional. Interessante isso aqui. Importante a gente pontuar novamente. Vamos lá? A comunicação é o pilar básico que moverá este caminho para destruir a couraça emocional. Então, toda vez que o ser humano, que o indivíduo se comunicar, ele comunicar aquilo que ele está sentindo, no setting terapêutico, expressar aquilo que ele sente, trazer à baila o seu sofrimento emocional. Essa comunicação vai estar fazendo com que essa couraça emocional venha a ser destruída. É preciso se autoconhecer para que haja a libertação das tensões, não só corporais, como também as tensões psíquicas. Afinal de contas, o nosso corpo é a história viva das nossas emoções e sentimentos. Trabalhar sobre a couraça libera a energia que estava presa. Quando a energia fica livre, a capacidade de pulsação, que é fundamental para o conceito de saúde na psicoterapia corporal, poderá ser resgatado. Agora, como que acontece a comunicação terapêutica? A comunicação ela é indispensável no setting terapêutico. O lugar onde a relação terapêutica acontece entre paciente e analista, ou seja, paciente e psicoterapeuta. Ela é um instrumento, um conjunto básico em que é utilizado em um consultório ou também numa clínica terapêutica e está presente em todas as ações realizadas com o paciente, seja para orientar, seja para informar, para apoiar, confortar ou atender suas necessidades básicas. O papel do terapeuta aqui é propor uma ação de cuidados abrangentes e esses cuidados eles implicam, entre outros aspectos, desenvolver a habilidade de comunicação. E é um meio também de atender às necessidades do paciente. Por meio da comunicação, ocorre a interação do paciente com o psicanalista. E essa interação pode influenciar seu comportamento na forma de agir, com base em suas crenças, seus valores, sua história de vida e também sua cultura. Com o passar dos anos, as mudanças no processo de trabalho influenciam a relação entre terapeuta e paciente e ao longo do tempo vão se tornando gradual. À medida em que as análises terapêuticas forem se tornando mais popular, o paciente passa a ser visto de forma individualizada e não como uma pessoa doente. Então,
há tempos atrás, o paciente era visto como um doente, como uma pessoa que estava no estado de doença. Porém, a partir desse momento aqui, à medida em que as análises terapêuticas foram se tornando mais popular, o paciente deixou de ser visto como uma pessoa doente e passou a ser visto, analisado como pessoa individual. Isto proporcionou uma melhor identificação das necessidades básicas do paciente e também proporcionou uma melhor visibilidade por parte do psicanalista. A comunicação estabelecida com o paciente fez com que o mesmo pudesse ser compreendido de forma holística, seu modo de pensar, seu modo de sentir e também o seu modo de agir. Quando o paciente expõe seus conflitos, seus problemas e suas dores, fortalece através da comunicação o vínculo, o ciclo de confiança e é nesse momento que o psicanalista abstrai o máximo de informações possíveis sobre o que está acontecendo com o paciente. Cria-se uma relação de confiança conhecida como rapport, que é uma ligação de empatia, né? Rapport, como você queira falar. É uma ligação de empatia com o outro, ou seja, é uma ligação de empatia com uma menor resistência na comunicação entre o paciente e entre o terapeuta. Robert Cialdini, conhecido como o pai da influência, pesquisou que existem 6 características da persuasão: a reciprocidade, a consistência, a autoridade, a validação social, a escassez e a atração. Mas dentre estas 6, 3 possuem características especiais e interessantes aqui dentro deste contexto, que é a reciprocidade, a autoridade e a atração. A primeira característica da persuasão que é interessante é a reciprocidade. A reciprocidade diz respeito a oferecer algo em troca. É importante para o terapeuta oferecer ao paciente um ambiente que seja confortável, sem críticas ou julgamentos, uma demonstração de empatia e eficiência para direcionar e resolver as questões de conflitos com este paciente. A segunda característica de persuasão, que é bastante importante e interessante, é a autoridade. Dentro do consultório clínico, o terapeuta é a autoridade. Esta hierarquia precisa ser utilizada com inteligência, conduzindo a terapia sem se deixar se conduzir pelo paciente. Isso é muito importante. Esse tipo de autoridade não é autoritarismo, viu? Agora, a terceira característica de persuasão interessante é a da atração. Aqui, o terapeuta precisa transmitir, através do seu comportamento verbal, uma comunicação que seja semelhante às vivências do paciente. Uma linguagem adequada, clara, sem muitos termos técnicos, viu? Uma acessibilidade entendível. Isso vai proporcionar ao paciente uma compreensão simples da comunicação. O que vai ocorrer aí nesse setting terapêutico será uma comunicação perfeita entre terapeuta e paciente. Eu fico por aqui e até o nosso próximo módulo e a nossa próxima aula.